Como as crianças interpretam o mundo. Todo mundo já ouviu falar que a criança é naturalmente egocêntrica, e isso é verdade. O que significa uma pessoa egocêntrica? É uma pessoa que enxerga tudo sob o ponto de vista dela. Ela não consegue verdadeiramente se colocar no lugar do outro. Então eu estou aqui e o mundo gira ao meu redor. Muitos pais me perguntam, eu não entendo por que meu filho continua batendo no irmão mais novo. Eu já falei para ele que ele não pode bater, ele entende, porque quando eu falo com ele, ele baixa a cabeça, ele dá manifestações de que ele sabe que ele está errado e mesmo assim ele continua fazendo isso. E eu costumo falar que não, a criança ela não entende o que ela fez de errado. Ela sabe que ela fez algo de errado porque ela já sabe pelo teu comportamento anterior de que ela não deveria fazer isso. Mas ela não faz a menor ideia ainda de por que o motivo pelo qual ela não pode bater na outra criança. Ela não consegue se colocar no lugar e sentir a dor do outro, porque ela é, sim, egocêntrica. E vocês devem ter percebido isso, por exemplo, quando o filho de vocês encontra a professora fora da escola. Quando a criança vê a professora e fora do ambiente escolar, sem uniforme, com cachorro, com marido, com filho, a criança se espanta. Aquela criança que diariamente te dá beijinho, te abraça e tem aquela conexão forte contigo enquanto professora, olha a professora fora do ambiente da escola e fica assim, uau! Essa é a minha professora, ela não está de uniforme, ela tem um cachorro. Por quê? Porque a criança é egocêntrica. Para a criança, a professora é aquela pessoa que está constantemente na escola esperando por ela. Ela não consegue imaginar a professora fora do ambiente da escola. A professora existe enquanto está na escola interagindo com ela. Outra demonstração disso é quando a criança pega o telefone, agora nós temos videochamadas, mas quando há uma ligação sem vídeo e a mãe, por exemplo, está viajando, liga para a criança de noite e pergunta, oi minha filha, foi na escola hoje? E a criança fala que sim. Aí a mãe pergunta, e aí, como foi na escola? Foi legal? E a criança não responde, ela só mexe a cabeça indicando que sim. Por quê? Porque a mãe, quando está conversando pessoalmente com ela, sabe que isso aqui indica que sim. Então, se eu estou conversando com a minha mãe, eu vou fazer esse movimento como sempre e ela vai me entender. A criança não consegue imaginar, olha, eu não estou vendo a minha mãe, então ela não está me vendo. Isso não passa pela cabecinha dela. Ela sabe que ela está conversando com a mãe e isso aqui é uma forma de expressão. Costumamos pensar que quando a criança já tem uma oralidade bem desenvolvida, quando nós temos trocas de informação, a gente conversa com ela sobre algo que ela não fez correto e ela nos responde de forma assertiva, que ela já está conseguindo se colocar no lugar do outro. E Jean Piaget, em um estudo prático, mostrou que não. A criança ainda não tem pensamento abstrato para se colocar no outro até pelo menos os 7 anos de idade, quando isso vai começar a se desenvolver. Como é que ele demonstrou isso? Ele pegou um morrinho, por exemplo, um morrinho de argila, colocou de um lado do morrinho uma raposinha e uma árvore, e do outro lado ele colocou um lobo. Do lado do lobo tinha o adulto que fez o experimento e do lado da raposinha e da árvore a criança. O adulto perguntou, o que tu estás vendo deste lado daí do morro? E a criança respondeu, estou vendo uma raposinha e uma árvore. E aí o adulto perguntou, e o que eu estou vendo deste lado de cá do lobo? E a criança respondeu, tu tá vendo uma raposinha e uma árvore. A criança não consegue imaginar que do outro lado da montanha, do morrinho, tem outro objeto.
porque ela ainda não tem o pensamento abstrato desenvolvido. Ela não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Não significa que por isso nós vamos deixar de conversar sobre empatia, de mostrar quando a criança bateu ou mordeu em alguém que o amigo está chorando, mas ela faz tudo isso instintivamente. Quando há uma disputa de brinquedo e a criança morde a outra, ela não está mordendo a outra porque ela pensou, agora tu vai ver, vou te machucar então. Não, ela não pensa isso. Ela está frustrada. Pegaram o meu brinquedo. Nhaque. Ou pegaram o meu brinquedo, dá um puxão de cabelo ou bate. Isso é instinto. Não é premeditado. A criança não está pensando que ela vai ferir a outra. Mesmo que pareça que sim. Existe uma máxima da disciplina positiva que fala: crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Justamente por isso, a criança está atenta a tudo que passa na volta dela. Vocês podem perceber que ela pode estar distraída, brincando. Quando ela ouve alguém, um adulto, conversando com outro sobre algo que interessa a ela levanta a orelhinha como se fosse um cachorro assim e já vai conversar, já quer saber sobre o que os adultos estão falando. Mas ao mesmo tempo, ela é uma péssima intérprete. Por quê? Porque ela interpreta tudo do ponto de vista dela, tá tudo gravitando em torno dela. Isso faz com que, por exemplo, quando um casal se separa, muitas crianças acreditem que o motivo da separação foi ela, por mais que não tenha sido. Ela acredita que ela está no centro do universo. Se os pais estão brigando por causa dela. Se os pais estão num bom relacionamento, felizes, dançando na sala, eles estão felizes por causa dela. Considerando isso, é importante que os adultos tenham consciência das mensagens que eles estão passando, mesmo que de forma não intencional, para os seus filhos, para os seus alunos.